Gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre fenomenologia, ou seja, vou fazer mais uma sessão referente à playlist que corresponde à fenomenologia, certo? Então, a gente vem aí, tratando-se dessa série, dessa sessão, a gente vem aí já alguns vídeos conversando sobre a investigação do ser na ótica fenomenológica, certo? Mas para que a gente possa ter uma compreensão abrangente do que é investigar o ser a partir de uma ótica fenomenológica, faz-se necessário termos o entendimento de como é que se dá essa investigação a partir da ótica metafísica, tá? E aí no vídeo anterior, tratando da investigação do ser, eu vinha falando, explanando, né, os elementos e as dimensões que são importantes aí para a interpretação de ser, certo? Ou seja, a interpretação de ser se desdobra em três elementos ou três dimensões. E aí, quais que são esses elementos ou dimensões? Vou tratar de dimensão, tá? Para não ficar elementos ou dimensões. Pode ser elementos e pode ser dimensões. Então, a primeira dimensão trata-se de uma prévia compreensão do que seja ser, certo? Essa é a primeira dimensão que a interpretação de ser se desdobra. Então, essa prévia... Por que eu falo aí de compreensão, né? Uma prévia compreensão do que seja ser? Porque o compreender, ele vai além de entender. Ou seja, o entender se limita a teorias, se limita a conceitos. E compreender é você colocar-se no lugar do outro para entender os motivos, para entender as razões de ser, certo? E aí a segunda dimensão trata-se de uma prévia noção de um lugar de acontecimento. Ou seja, onde esse ser se aloca, né? Onde esse ser se dispõe. E a terceira dimensão corresponde a uma prévia compreensão de horizonte. Ou seja, onde esse ser buscado encontra a sua mais genuína, a sua mais fidedigna possibilidade de expressão. Então, essas três dimensões são dimensões às quais a interpretação de ser se desdobra. E aí, nesse vídeo aqui, vamos nos ater à primeira dimensão e na medida que eu for fazendo sessões referentes à playlist de fenomenologia, a gente vai aprofundando e explanando as demais dimensões. Vimos que a primeira dimensão trata-se de uma prévia compreensão do que seja ser, certo? Então, vale frisar que esses três elementos ou dimensões vão fazer com que o perguntar seja uma investigação, tá? E aí vão delimitar se é uma investigação metafísica ou se é uma investigação fenomenológica. Então, quanto à prévia compreensão de ser para a metafísica, né, parte-se aí, essa compreensão de ser, parte-se de uma suposta separação entre ser e ente. Vimos nos vídeos anteriores, né, que o ente, eu sou um ente. O ente é a forma como eu me apresento, é a minha presença no aí, é a minha presença no mundo, é como eu apareço para você, tá? Isso é um ente. Tudo é ente, essa caneta é um ente, certo? Esse livro aqui, ó, é um ente, tá? Então, eu sou um ente porque eu me apresento. Eu estou presente no mundo, tá? Então, o que é que acontece? Para a metafísica, para se compreender o ser,
parte-se aí de uma suposta separação entre ser e ente. O ser de um ente coincide com sua essência, certo? E aí, isso aqui, ó, é o ente, tá? Isso aqui é o ser do ente, que para a metafísica coincide com a essência do ente. Mas o que é que acontece? Para a metafísica há uma separação do ser, entre o ser e o ente. Há uma separação. E como há essa separação, é como se isso aqui não existe. O que importa é isso aqui, ó. É o ente. É a forma como eu apareço, é a forma como eu me apresento ao mundo. Isso aqui, ó, é como se não existisse. Então, o que é que acontece? Nesse sentido, as características das coisas apenas nos mostram como elas estão, certo? Como elas estão, mas não definem, não determinam como é que elas são. Isso aqui, ó, é uma casca, tá? É a casca. Digamos que isso aqui seja um ser humano. Esse invólucro aqui é apenas características desse ser humano, que não vai determinar, que não vai definir o que é que ele é. Isso aqui é apenas uma presença no mundo. Essas características aqui, muitas vezes, não vai nos mostrar o que é que esse ser humano, de fato, é. E aí o que é que acontece? É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem. Aquilo que determina o que elas são e aquilo que determina como é que elas são. Então, para a fenomenologia, né, tá? Para a fenomenologia, a investigação do ser parte da impossibilidade de tal separação. Não há essa separação do ser doente e o ente. Não há essa separação. O ser de um ente coincide, ó, com o seu próprio aparecer. O ser de um ente coincide com o seu próprio aparecer. Então, o que é que há nesse sentido? Há nesse sentido a intenção, certo? De dirigir a atenção para trazer à luz daquilo que se oculta, porque o aparecer oculta muita coisa do que é ser. Oculta muita coisa do que é ser, certo? Então, precisa se voltar a atenção para trazer à luz daquilo que se oculta. Mas aquilo que se oculta está naquilo que se mostra, tá? Se manifesta naquilo que se mostra. Então, o que é que acontece? Para a fenomenologia, minha gente, a fenomenologia visa interpretar o que se mostra, tá? Isso que se manifesta aí, tá? Mas que no início e na maioria das vezes não se deixa ver, porque tá aqui, ó, um ser humano se apresentando ao outro. De início, esse ser humano aqui, ele não consegue interpretar tudo que esse ser humano é a partir apenas daquilo que ele está se mostrando neste momento. A presença, minha gente, sempre se compreende a si mesma. A presença, ela compreende a si mesma a partir da sua existência, a partir da forma como ela existe, tá? A partir de sua existência, de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma. Porque muitas vezes esse ser humano aqui, ele vai se mostrar para você de uma forma que na realidade ele não é. Mas até essa forma que ele está se apresentando para você, né?
até essa forma de se mostrar para você, mas que no fundo ele não é aquilo que ele está se mostrando, até isso aí diz muito desse ser, tá? Então, a compreensão de possibilidade do ser parte a partir dessa interpretação, a partir da interpretação da presença, que é o Dasein, que é o ser aí, um ser lançado no mundo que tem o caráter do ser em possibilidade, porque isso aqui é uma presença, mas isso aqui é um ser de possibilidades. Isso aqui, ó, é infinitas coisas que é impossível se manifestar na sua totalidade nessa presença aqui, nesse involucro aqui. Veja que tem muita coisa oculta no involucro e o que aparece é apenas, ó, esse pedacinho aqui do ser. E para isso precisa se interpretar essa presença, esse involucro, na tentativa de chegarmos nisso aqui, ó, nisso aqui, em suas possibilidades, na sua infinitude do que é ser. Então, minha gente, torna-se claro com a filosofia heideggeriana que o ente, a forma de se apresentar ao mundo, o ente, ele não fundamenta o ser, ele não determina o ser. Ele é muito limitado para determinar o ser, tá? E nem mesmo o ser, ele fundamenta o ente, nem mesmo ele determina o ente, porque muitas vezes o que se mostra aqui não é o que de fato se tem aqui, certo? O que é que há? Há uma relação de reciprocidade de um com o outro, do ser do ente com o ente. Há uma relação de reciprocidade, certo? E aí o ser, ele torna-se o meio, ele torna-se um meio para que se possa chegar ao ente. Porque a partir do momento que eu conheço um pouco disso aqui, desse ser aqui, eu posso entender essa presença, esse ser aí, certo? Então o ser, ele torna-se o meio para que se possa chegar ao ente. E está sendo sua condição de possibilidade. Esse ente aqui está sendo a condição de possibilidade desse ser. É no ente que o ser, ele se desvela, que o ser, ele é possibilitado a se desvelar. E isso se chama aletheia, tá? O ser, minha gente, entendido pela metafísica como essência de um ente, ele torna-se visível, ele torna-se detectável na ideia que elabora do ente. Porque, como vimos anteriormente, há uma separação, tá? Isso aqui, ó, é separado disso aqui e é como esse ser, como se esse ser aqui não existisse e o que só valesse fosse isso aqui. Então a interpretação que eu faço disso aqui, a ideia que eu elaboro disso aqui, né, me faz entender que a partir disso aqui eu posso detectar e visualizar o ser, a essência desse ser humano, quando na verdade há uma limitação muito grande. Há uma limitação muito grande, né? Porque nem sempre o que isso aqui se apresenta ser realmente é, certo? Então, para dar um exemplo cotidiano do nosso âmbito, né? Para dar um exemplo, eu tenho tatuagem. Não só tenho essa, tenho essa, tenho essa. Eu tenho várias tatuagens, tá? O que é que acontece? Isso já está muito desconstruído na nossa sociedade, mas ainda existem pessoas que associam o fato de uma pessoa ser marginal se ela tem tatuagem. Ah, se tem tatuagem é maluqueiro, não presta, é marginal. Veja, ela, a partir da forma como eu me apresento, a partir da elaboração que ela faz disso aqui, ela acha que pode fundamentar isso aqui.
quando na verdade isso é limitado demais, certo? Já para a fenomenologia, isso aqui diz muito do que eu sou. O fato de ter tatuagem diz sim muito do que eu sou. Uma garota que não necessariamente é uma marginal e uma maloqueira por ter tatuagem, mas uma garota que gosta de arte, que acha tatuagem bonito, que acha estiloso ter tatuagem, né? Mas eu não sou só isso. Eu vou muito mais além dessa elaboração que se faz disso aqui, porque isso aqui, apenas isso aqui, não me determina, não me fundamenta, porque eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui que vai munir essa presença. E aí é muito limitado você tirar conclusões disso aqui a partir da elaboração que você faz disso aqui. Porque eu vou além disso aqui. Eu vou além disso aqui, certo? Então, gente, para a fenomenologia, a coincidência entre o ser de o ente e o seu aparecer torna-se evidente através de como as coisas aparecem para nós. Claro que a forma como as coisas aparecem para nós, né, a forma como aparece vai me dizer muita coisa desse ser, vai me dizer muita coisa disso aqui. Mas eu preciso fazer uma redução fenomenológica, eu preciso suspender os meus valores, os meus princípios, as minhas ideias de mundo, porque isso é muito subjetivo, para que a partir disso aqui, dessa presença, eu possa chegar nisso aqui, certo? Para que eu possa olhar para o outro, para o ser humano, desprovido daquilo que eu tenho de ideia no que diz respeito a valores, para conhecer de fato isso aqui, certo? E, gente, o ser que torna-se evidente através de como as coisas aparecem para nós, essa aparência, ou seja, esse aparecer das coisas para nós, não deve ser confundido com uma mera opinião, uma mera percepção ou com a imagem que você tem disso aqui. Por isso que eu falei, é preciso fazer uma redução fenomenológica, suspender as tuas ideias do que são valores, porque nem sempre o que é valor para você é valor para o outro, nem sempre o que é certo para você é certo para o outro, e muitas vezes a gente quer enquadrar o ser humano em teorias, e ele é muito mais além do que essas teorias, e a gente precisa suspender isso para chegar no outro como de fato ele é, como de fato ele se apresenta para nós, né? Para se chegar naquilo que ele é e não naquilo que eu acho que ele é, certo? Bom, gente, então é isso. Eu explanei aqui, né? Falei para vocês aqui sobre essa prévia compreensão do que seja ser a partir de uma visão metafísica, a partir de uma visão metafísica, a partir de uma visão fenomenológica. Espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, podem mandar e-mail para mim, certo? Que eu vou levar a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá certo? Ou se tu tiver interesse em algum assunto, Carla, eu tenho interesse que tu explane tal assunto, manda e-mail para mim que eu vou trazer o teu assunto para dentro da playlist a pedido. Só espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu atendo por ordem de chegada, tá certo? Na descrição do vídeo vai estar o link dos meus demais projetos, fiquem à vontade para conhecer, me adicionem no Facebook, também vai estar na descrição do vídeo, na fanpage, certo? Eu não respondo mensagem via redes sociais, porque é muita gente, só respondo por e-mail, mas fiquem à vontade para me adicionar, apenas para seguir de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação atualmente é psicologia, certo? Estou indo para o 6º período, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas eu abordo assuntos
dentro de várias outras áreas também, referente às coisas da vida, referente às exatas, humanas, saúde, enfim. Então, inscrevam-se no canal. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike, mas coloca lá no comentário o que foi que você não gostou. Lança aí a tua crítica construtiva para que eu possa ler e possa melhorar a minha forma de passar conhecimento, de transmitir conhecimento, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.